Salve, salve, galerinha. Mais um vídeo aqui trabalhando, com decomposição de números em fatores primos. Uma das dificuldades que alguns alunos têm, tá? Tanto faz nível fundamental ou médio. Então eu coloquei aqui uma sequência, tá ok? Dos principais números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim sucessivamente. Então, para quem não sabe o conceito de número primo é todo número que tem apenas dois divisores. Quem são eles? O 1, que é divisor de todo número, e o próprio número. Por exemplo, o 2 tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio 2, ele mesmo. O 11, o 1 e o próprio 11, o próprio número. Então, esse é o conceito de números primos. Então, a maioria das vezes, a dificuldade está aqui, em saber quais são esses números primos. Bem, então vou começar com essa decomposição, ok? Dá uma ampliada aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, olha só. Vou pegar o número 75, Vou passar um traço assim e vamos lá, 75. Automaticamente que eu já observo que ele não termina em número par. Então, ele não é divisível por 2. O que é que eu vou fazer? Vou observar se é por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Existe uma regra que diz o seguinte: se a soma dos algarismos desse número for um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Então vamos lá. 7 mais 5, 12. 12 é um múltiplo de 3. Então, inicialmente, nós vamos decompor pelo número 3. Muita gente fala, mas professor, ele termina em 5. Pois bem, termina em 5, também seria divisível por 5. Mas seguindo a ordem crescente aqui, a gente vai começar primeiro pelo 3, já que ele é divisível por 3, não por 2, e sim por 3. Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Desse lado eu coloco 3 e decomponho. 75 por 3. Então, a gente já sabe que 75 dividido por 3 será 25, correto? Porque 25 vezes 3, ao fazer a volta, dá os 75, tá ok? Em seguida, o que a gente observa? 25 ainda é divisível por 3 como número primo? Não, Porque se eu somar 2 mais 5 dá 7. E 7 não é múltiplo de 3. Então, parte para o próximo. Número 5. 5, fator primo, é divisível por 5? 25 com certeza, termina por 5. Bem simples esse aqui. Então, 25 por 5 dá quanto? 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. E, como eu tenho o próprio 5 aqui, ele já é um número que, gente? Primo. Então, se ele é um número primo, ele só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, 5, no caso, dá por ele mesmo. Então, o resultado final aqui, 1. Quando chega aqui, significa que eu decompus o meu número. Então, ao observar aqui, do outro lado, eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho os fatores primos. Então, geralmente, a gente escreve assim, como um produto de fatores. Então, eu tenho 3 vezes o 5 vezes o 5. Nesse caso aqui, se eu olhar aqui, tenho 2 vezes o 5, eu posso escrever isso por uma forma de que, gente? De potência, porque 5, eu tenho aqui bases iguais, repete a base que é o 5, Como eu tenho ele 2 vezes, o expoente 2. Então, o que eu coloco aqui? Que a decomposição vai ser 3, pontinho de vezes, 5 ao quadrado. Então, tá aí. Essa aqui é a forma decomposta em fatores primos do número 75. Olha só que legal, Então, se você tiver conhecimento dos números primos, saber multiplicar e dividir, fica muito simples, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui para encerrar aqui. Um vídeo bem curto para a gente trabalhar, Vou pegar aqui, por exemplo, 120, um número maior, Então, geralmente, façamos o traço, aqui vamos colocar os fatores primos e aqui o resultado, na hora de eu dividir. Então, 120 termina em 0, então é divisível por 2. Então, vamos lá. Então, 120 por 2 dá quanto? 60. 60 ainda é por 2, que dá quanto? 30. 30 ainda é por 2, que dá quanto? 15. 15 vezes 2. Na volta, se você quiser, você pode fazer o contrário. 15 vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120, que é o número que estamos decompondo.
15, né? Novamente. Terminou em 5, não é divisível por 2. Será que é por 3? Da mesma regra aqui, né? Ó, se eu pegar os algarismos 1 e 5 e adicioná-los, 6. 6 é múltiplo de quem? De 3. Então, nesse caso, ele é divisível por 3. 15 por 3 dá quanto? 5. E o 5, né? Como vimos aqui, né? Ele é um número primo, então é divisível por ele mesmo. Então, 5 por 5, resultado 1. Então, quando chega em 1, lembram? Acabei a decomposição. Agora eu vou olhar os fatores que eu tenho aqui, tá bom? Então, olha só. O que você faz? Traço aqui. Da mesma ideia, quantas vezes eu tenho o fator 2 aqui? 1, 2, 3. Então, eu posso escrever isso como o quê? Como uma potência, né? Base 2, expoente 3. Como é fatores, então, quando eu falo em fator, significa que é sempre uma multiplicação. Logo, vai ficar o que aqui? 2 elevado ao cubo, né? Expoente 3, vezes 3, vezes quem? 5. Olha só. Então, essa aqui é a forma que a gente decomposta em fatores primos do número 120. Olha que legal, né? Beleza? Espero ter colaborado aí. Me sigam aí no canal, tá? Do YouTube. Um abraço. Até a próxima.